Boa noite para todo mundo. Vamos pedir a Jesus que possa nos amparar, né? Para que possamos sair daqui um pouco mais preenchidos, com um pouco mais de responsabilidade perante a reencarnação. É isso. O tema de hoje é um tema forte e que vem acontecendo, né, com muita frequência, sempre aconteceu, e hoje talvez um pouco mais pela liberdade que existe no mundo, né, e as pessoas acabam ficando ainda mais inconsequentes. Antes de preparar o estudo, porque como nós estamos numa casa espírita, nós tentamos trazer lições, né, ligadas à doutrina espírita para que a gente possa, como eu falei, sair daqui um pouco mais preenchidos. Mas antes de começar o estudo, eu fiz algumas pesquisas sobre o aborto e nós ficamos surpreendidos com os números dos abortos oficiais. Vale ressaltar o que a nossa companheira está dizendo, porque o que está lá é aquilo que chega nos hospitais. Porque a maioria dos abortos, me parece que é 70% ou 80%, eles são feitos na clandestinidade e eles acabam em consequências que a mãe tem que procurar um hospital. Então, tem muitos abortos que são realizados que o governo não fica sabendo, os hospitais não ficam sabendo, tá? Então, esses são números das pessoas que tentam fazer aborto através de um remédio, através das clínicas, né? E não dá certo, acontece alguma coisa e eles vão parar no hospital. Então, esse aborto, ele é contado. Quem sugere um número anual? O que vocês acham? Quantos abortos são mais ou menos feitos oficialmente por ano? 20 mil. 20 mil? Quem acha que é mais, que é menos? É mais. Hoje está estimado em 45 milhões a 56 milhões. É assustador, não é, gente? É assustador. É muito. Fruto dessa liberdade que está acontecendo, né? Desse desregramento que está acontecendo. E as consequências o aborto, tá? Então, o número ele é assustador. Eu tive que me equilibrar para fazer os estudos. Eu fiquei tão atordoada, porque eu ficava olhando assim para os dados, eu falava, não pode. Aí fui em outras fontes, porque a gente fala, essa fonte é uma fonte que está me enganando, né? Mas todas elas, com algumas diferenças, estavam mais ou menos dentro desse padrão. É realmente assustador, tá, gente? Então vamos buscar dentro da nossa vivência, de onde nós estivermos, não é levar dados não, mas levar educação para nós e para quem estiver perto de nós, tá? Porque de repente a gente descobre ao acaso que uma prima, que alguém que está perto de nós fez um aborto, ali do lado. Não acontece? Só que quando a gente sabe já é tarde demais. Gente, você nem esperava. Nossa, sério, no hospital, tá passando por isso, você nem esperava. Não avisou para ninguém, não avisa, simplesmente vai. Por que será que as pessoas estão procurando esse recurso com tanta intensidade? Né? Então nós precisamos ficar atentos porque os números realmente são grandes, beleza? Mas vamos lá. Eu queria iniciar com algumas, antes da gente entrar no tema, já é parte do tema, mas para que a gente possa refletir, né?
participação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só na última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Como é que funciona esse processo? O que vocês acham? É antes? Quem falou que é antes? É antes ou é bem antes? Bem antes. Todo mundo acredita nisso? Então, todo mundo aqui programou a reencarnação? Não. Com intensidade, né? Sem querer. Até sem querer? Às vezes é muito problema pra gente, né? Dependendo do buraco que nós estamos, a gente não consegue sair de lá para programar. E na primeira piscada que você dá, eles te pegam lá, né? Mas alguém programou, não é, gente? Então, nós fizemos essa programação. Aí a gente fica imaginando. Você faz toda uma programação, você fica ali, né? Envolvido e tal. De repente, alguém te tira essa possibilidade. Deve ser pesado o espírito, não deve? Imagina. Você costuma, olha só, vamos imaginar, né? Eu fico falando com a mamãe lá, ela teve 6 filhos. Aí ela fica brincando muito com a gente que nós imploramos para reencarnar como filhos dela. E deve ter sido mesmo, porque ela é uma alma fantástica. E aí, ela lá no plano espiritual com o papai, fazendo uma programação de reencarnação, já nos escolheu, não é? Com exceções de um ou outro, eu sou gêmea do Adriano, então eu falo que ele invadiu a minha barriga, que ele não estava na programação, né? Ele veio de repente. Mas no geral acontece assim, nós estamos lá no plano espiritual, eu encontro com o fulano, vamos programar a reencarnação, vamos, e a gente ali já elege quem são os filhos, as possíveis profissões, né? Sim, o lar, aquela coisa toda. É assim que geralmente acontece. Então imagina, nós já estávamos lá eleitos a vir como filho dela. Não é verdade? Ontem nós estávamos lá em casa conversando e a minha cunhada tem um filho e está grávida do segundo. E ela olhou para minha mãe e falou assim, como é que você deu conta? Eu tenho um encarnar, o outro está aqui e eu estou morta de cansaço. E ela falou com ela assim, na minha época não tinha fralda descartável, não. Não tinha micro-ondas para esquentar o ladeiro, não. Não é uma verdade, gente? Então ela vai lá, nos promete a reencarnação. Nós começamos a fazer o quê? Planejar também. Idealizar, não é? E aí, no momento certo, ela resolve desistir. Pior, às vezes, né, com toda essa, existe uma agressão. Porque existem os abortos que eles são feitos mentalmente. Tem muita gente que vem com preparação de receber 2, 3, 4, a primeira filha desiste de receber os outros. Porque o primeiro foi muito difícil. Aí é um aborto que espontâneo lá no plano espiritual, deixei o companheiro lá. Mas não é um aborto, gente? É um aborto de um compromisso? É um aborto de um compromisso. Esse aborto que a gente vai tratar aqui hoje, eu trouxe até um caso para a gente poder trabalhar ele, a vivência de um aborto lá no livro No Mundo Maior, é aquele que machuca ainda mais. É aquele que eu agrido ainda mais. Esse a gente vai tratar para a gente poder sentir o drama dos personagens, como que funciona na cabecinha deles. Tranquilo? Mas vamos lá. Então a pergunta, todo mundo já deu mais ou menos as pinceladas, né? A resposta está aí, ó. O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar, ora Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se unir a tal corpo. Tranquilo? Então não é papo não. É toda uma programação para que isso aconteça, tá? Outra pergunta. Em que momento a alma então se une ao corpo? No momento da concepção. No momento da concepção. Ali já há um vínculo. Ali o espírito já está sentindo e percebendo todos os seus sentimentos. Então nós vamos lembrar do caso no Missionários da Luz, onde o casal se compromete a receber 2 crianças e o segundo filho, o marido não quer de jeito nenhum. Todas as
vezes que ele se aproxima do pai, o que o pai faz? Foge. Quem leu Missionários da Luz? Pai foge. Não lembro se de detalhe. Quem mais leu? Pode ser Gismundo. Isso. Olha só. Posso dar dever de casa? Leiam Missionários da Luz. Maravilhoso. É maravilhoso. Você leu Deixe-me Viver? Esse não. Vou ficar então. O meu para casa, deixe-me viver. Para casa de vocês, é Missionários da Luz. Gente, é fantástico. Vai tratar da reencarnação, vai tratar do aborto, tá? Porque quando termina o caso do Sigismundo, que o caso termina bem, né? O André Luiz fala assim, bom, nós vivenciamos um caso que terminou bem. Mas existe, por acaso, a forma de vivenciar algum caso que está em estado complicado de alguém nascer? Perfeitamente. Vamos lá, e foram fazer uma visita a os nomes de André Luiz que eles arrumam são bem difíceis. Mas ele vai lá presenciar um caso de aborto, tá? Mas é um livro belíssimo. Então, Sigismundo aproxima do pai e o pai recua. Com motivo ou sem motivo? Motivo. Por quê? Ele foi assassinado pelo filho dele. Pelo futuro filho dele. Ele foi assassinado por ele. Então, todas as vezes, aí ele não quer. A esposa fala em engravidar, o pai, não. Fala, não. A esposa fica triste, respeita o marido. Mas o Sigismundo, ele entra numa missão, que é a missão de falar, por quê? Você me prometeu que ele ia receber e agora por que ele está desistindo? Todas as vezes que ele aproxima dele, na hora que ele está dormindo, ele desliga do corpo, o futuro pai, né? Aproxima, na hora que ele olha para ele, sai correndo. Acorda suado, desesperado e diz para a esposa, tem alguém me perseguindo. A sensação que eu tenho é que alguém vai me apunhalar pelas costas. Porque quando ele olhava para Sigismundo, via na mente dele um passado que isso aconteceu com ele. Sigismundo, numa vida anterior, o matou pelas costas. Entenderam, gente? Aí ele fala, esse daí eu não quero. Aí toda uma equipe espiritual desloca da colônia e vem fazer todo esse chapado. Não bastando, quando eles conseguem conversar com o pai de Sigismundo e falam, meu amigo, dessa vez vai ser diferente. Você prometeu que ia recebê-lo. Você falou que ia amá-lo, que ia educar, aquela coisa toda. Quando eles conseguem resolver o caso, beleza, eu vou receber ele. O Sigismundo ajoelha, pede perdão, eles abraçam e tal. Aí na outra noite, tá lá o Sigismundo, preparado para reencarnar. O que o Sigismundo faz? Com medo. Ele quer abortar agora. O pai abortava mentalmente. Tudo pronto, só esperando a concepção para fazer a ligação do Sigismundo na concepção ali, no ato. Ele recua. Eles olham, mas Sigismundo, por quê? Aí ele fala, agora quem está com medo sou eu. Eu não sei o que ele vai fazer comigo. Quando eu estiver na sua tutela, ele pode me matar. Ele pode me agredir. Aí eles têm que fazer todo o amparo a Sigismundo, a paz, fortalecer Sigismundo para que ele possa se encorajar e ir. Tranquilo, gente? Tá? Olha as possíveis causas de aborto e que nesse momento deu certo. A equipe espiritual conseguiu fazer. Logo depois, como a gente disse, se vocês lerem o livro, vocês vão ver que André Luiz sai dali. Não sei nem se vai dar tempo. Até coloquei no finalzinho essa questão. Aí ele sai e vai presenciar um aborto. E esse realmente acontece. A mãe não quer receber o filho. Tá? E a equipe espiritual pega de novo o companheiro e retorna com ele para a colônia. Pela terceira vez ele tenta reencarnar e a mãe não quer receber. Pesado, tá? Mas acontece, né? Então vamos lá. A união começa na concepção, mas só é completada por ocasião do nascimento.
Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Tá? Então existe a ligação, devagarinho essa ligação vai só apertando até que fica fixo no momento do nascimento. Mas desde o iníciozinho está ali. No próprio livro Missionários à Luz, quando eles conseguem fazer a ligação de Sigismundo ao óvulo, André Luiz vê uma luz intensa, uma movimentação intensa. É lindo quando ele narra, tá? A movimentação que existe naquele processo, porque o Sigismundo é como se estivesse morto. Aí na hora que eles fazem, se agregam o espírito, né? Faz a junção mental dele ali, ele começa a ver tudo se movimentar como se fosse uma usina mesmo. É muito bacana, tá? Fica então de dever para a gente poder aprender um pouquinho mais. Isso daí foi feito uma pergunta para o Chico num dos pingas, acho que foi no Pinga Fogo 2, tá? Gostaria de saber para onde vão os espíritos que não chegaram a nascer, como no aborto. O que acontece quando o espírito é abortado? Oi? Volta pra colônia. Volta para a colônia? Só hospitalização, né? Oi? Hospitalização. Depende da do espírito, não é? Se for Adriano, por exemplo, ela pode se revoltar e não ir para lugar nenhum, ficar ali com o obsessor na mão. Isso acontece? Acontece. Mais frequente é isso. Alguns voltam para as colônias. O caso dos Missionários da Luz, quando eles observaram que ela já estava no 7º mês de gestação. Quando eles observaram que ela realmente não ia querer, que ela saiu de novo para a noite e que se envolveu com bebidas, aquela coisa toda, eles, antes do processo do aborto acontecer, eles vão lá e retiram o espírito, que era um espírito amigo, estava em sintonia diferenciada da mãe, porque ele estava vindo para auxiliar a mãe, então eles retiram ele e vão para a colônia para que ele não passe por esse sofrimento. Mas dependendo do espírito, que é o caso que nós vamos tratar aqui hoje, ele fica ali, e ele se revolta tanto que ele não consegue voltar para a colônia. Quase que a maioria, gente, vira obsessor da mãe. Tá? É por isso que é muito comum uma mãe que aborta entrar em estado grandíssimo de depressão. Na própria estatística que nós lemos lá, aí não é nada espírita, porque no espiritismo vai tratar desse assunto também, lá eles vão tratar das consequências das mazelas da mãe. O que acontece pós-aborto? Complicações no corpo físico, uma série de coisas, e uma delas está lá, depressão. Intensa! Aí a gente pega a informação, com a informação dos casos que a gente tem do espiritismo, a gente vai perceber claramente que o espírito fica ali. Ele fica revoltado e fica ali, começa a prejudicar, começa a perseguir mesmo. Não só a mãe, também o pai. Sempre. Oi? Sempre. Não. Como E a os gente que estão colocou, alguns retornam para as colônias, mas quase que a maioria vira obsessor. Tá? Dependendo do nível, vira obsessor. Eles prejudicam também os outros ou só os pais? Os envolvidos, tá? Todos os envolvidos, dependendo do nível do espírito, é prejudica. Quem abortou, quem sugeriu, né? Por exemplo, então eu tô com uma amiga, né? Nossa, eu tô grávida. Se a amiga sugeriu, ela também vai ser perseguida. E não é por um só não, porque ele arruma amigos para poder fazer isso. Entendem, gente, como funciona? Um espírito em rebeldia, ele não está só. Ele arruma sempre alguém que o ampara na rebeldia dele. Então ele não está só. Então se eu conversei com ela, falei com ela que eu estou grávida, eu não sei o que eu vou fazer, ela me sugeriu o aborto, e o aborto foi praticado, aquele espírito arruma uma companhia, vai prejudicar ela, vai prejudicar aquele que tirou a vida, vai prejudicar o pai, que não correu atrás, que não apoiou, que não fez isso, não fez aquilo. Todos os envolvidos sofrem pressão. E a atual família, por exemplo, ele pode sentir ciúmes dos outros filhos que
foram aceitos, ele pode criar essa confusão na família também? Não existem regras, tá? Mas existem casos e casos. Se ele continuou, porque é assim, né, gente? A gente fala do aborto, fala das suas consequências, mas o Chico também no Pinga Fogo, eu acho que é no Pinga Fogo, é o Chico Emmanuel. Eu li isso, fazendo estudo, a gente lê um monte de coisa. A gente tenta pegar algumas coisas para a gente poder compartilhar com vocês e trocar de ideias. Mas numa das questões que foram colocadas é o seguinte, os abortos acontecem. O ideal é que não acontecesse, principalmente para gente que já tem uma visão diferenciada e que sabe que somos eternos, que o espírito já está ali e tal. Mas ele, o Chico aconselha, o Emmanuel, que eu não vou lembrar quem foi o autor, ele aconselha, e todos eles vão falar isso, né? Que eu sempre tenho que buscar a renovação. Não é porque eu fiz um aborto numa época inconsequente, que eu era inconsequente, que eu não tinha responsabilidade com a vida e que talvez eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, que eu posso me entregar e ter que aguardar a desencarnação, uma nova programação para recomeçar a minha vida, tá? Então nós temos uma amiga de perto que ela, em idade moça mesmo, ela cometeu um aborto. E nós conhecemos ela quando ela já era mais velha, tinha 20 e poucos, quase 30 anos, quando nós conhecemos. Mas ela carregava essa culpa e ela conheceu o Espiritismo depois. Buscou o Espiritismo por conta da dor que ela sentia, tá? E ela não conseguia se perdoar. A profissão que ela escolheu foi pediatria. Olha só, o desespero de querer, né? Então, quando ela procurou a casa espírita, a sugestão foi: abrace as gestantes. Então, ela começou a fazer um trabalho com gestantes na área dela, foi algo fenomenal. Toda gestante que chegava, ela padrinhava. Vem cá, você é meu. Você é meu. Gente que chegava pensando em abortar, ela ia até o final. Se você não quiser, o filho é teu. Então foi fazendo um trabalho intenso. Depois, gente, mais de 10 anos. E paralela a isso, olha como é que são as coisas. Paralela a isso, ela casou, encontrou alguém muito bacana, casou. Quem disse que conseguia engravidar? Depois de anos de trabalho no bem, se perdoando a cada dia, todos os dias, ela falava que todos os dias ela pedia perdão para o Espírito. Se foi ele, depois ela engravidou, né? Se foi ele que retornou e perdoou, a gente não sabe. Pode ser outro. Então não existem regras. O companheiro pode ter perdoado até hoje, está revoltado. Como ele pode ter perdoado, tem encarnado, tá? Então cada caso é um caso, mas o que a gente aconselha é renovação. Renovação. Se eu cometi, eu tenho que buscar na atividade do bem e me reforçar na fala linda do mestre, quando ele diz: o amor cobre a multidão de pecados. O que eu não posso é deixar para depois. Porque tem muita gente que fala: depois, um dia eu vou pagar isso, um dia não. Vamos começar a pagar aqui, mas pagar com amor, não com flagelação. Hoje eu não faço mais. Se eu fiz um dia, eu preciso retratar com a consciência que eu tenho hoje, sem culpa, e começar a trabalhar no bem. Tranquilo, gente? Tá? É um recado que a gente tem que ter para a nossa intimidade. Beleza? Deu? Tranquilo? Então, eu gostaria de saber para onde que elas vão. Olha que bonitinho que ele responde. A situação do espírito, do espírito que passa por um aborto, dependerá em muitas de suas condições mentais e das conquistas que já conseguiu ao longo dos séculos. Tá vendo? Há espíritos que desencarnam em um estado de grande revolta, nesses casos imbuídos da ideia de vingança. Esses espíritos recusam-se a toda espécie de auxílio dos benfeitores espirituais para obsediarem as mães, tá? Pais ou profissionais que concorrem para o seu desencarne. Viu aí quem comentou, quem mais, né? Tá? Outros, porém, apesar da situação dolorosa, porque passaram, retornam às colônias espirituais, onde se submetem a tratamentos intensivos e trabalhos
trabalhos a fim de lograrem novamente o equilíbrio e aguardarem nova oportunidade de reencarne. Então, gente, eles têm que passar por um processo de tratamento. Alguém que está encarnado que leva um tiro, ele vai ter que passar por um tratamento no plano espiritual? Vai ter que passar por um tratamento, só se ele for um espírito muito evoluído. Porque se for um espírito mediano como nós, ele vai levar um tiro e vai precisar separar do plano espiritual. Gente, quantas vezes nós participamos de reunião mediúnica, quantas vezes nós vamos receber espíritos na reunião mediúnica com a sensação do infarto, não é? Com a sensação do acidente. Aí você vai questionar, você começa a conversar, então quando você fala com ele que você está no ano de 2015, ele se assusta. Talvez ele está envolvido ali 15, 10, 20, 30 anos naquele acidente, todo mundo foi libertado e ele está vivenciando a cena do acidente. Imagina alguém que foi abortado, foi assassinado, porque ele foi assassinado. Ele precisa de tratamento, ele precisa de hospital, ele precisa de paz, ele precisa de amparo, até ele se reestruturar mentalmente, para reiniciar uma nova proposta de vida. Tranquilo, gente? Me veio aqui à mente um caso que nós lemos no livro, esse eu não vou conseguir dar na fonte que eu li, eu era muito nova. Uma mãe, numa das reencarnações, ela tinha compromisso com 6 espíritos, mas em vidas passadas ela tinha abortado muitas vezes. Ela reencarna numa nova proposta de vida para acolher os 6. Todas as vezes que ela ficava grávida, eles abortavam naturalmente. Não conseguiam permanecer ali dentro. Tamanha o choque. Ela tinha aborto espontâneo. Então eles retratam que no campo espiritual eles não conseguiam permanecer ali. Olha só as vibrações do choque. Não conseguia permanecer ali. Aí, numa nova tentativa, o que eles fizeram? Pegaram uma companheira amorosa. Ela veio. Quem foi a primeira filha? Ela. A companheira que já tinha provocado aborto no passado. Ela reencarna, depois ela recebe os outros 6. Quando ela recebe o último, a mãe desencarna. Quem vai cuidar dos 6? A irmã. A mãe. A mãe. A mãe mais velha. Entenderam, gente? São as possibilidades que o plano espiritual vai fazer conosco. Porque existem abortos e abortos. Tem aborto, gente, que não dá. O filho está com choque ali dentro, ele não vai conseguir ficar ali. Nós vamos encontrar companheiros que vão tentar a gravidez, a reencarnação inteira, mas não vão conseguir. Por quê? Não é maldade divina, não. Ela precisa passar por uma reencarnação onde ela quer muito, mas naquela ela não pode. Para que ela possa aprender a valorizar a bênção de uma gestação. Não é castigo. É Deus agindo em nós. Porque quando vier, eu vou saber valorizar. Entende como funciona? Os processos são assim. Então eu preciso perceber na vida o que eu estou sendo convidado. Nessa encarnação eu tentei, não consegui. Mas o que eu estou fazendo com esse recado? Por que eu estou agindo? Onde que eu vou agir com esse recado? Que eu preciso agir. O que eu não posso é aceitar. Essa não tem jeito, não. Eu preciso agir, eu preciso abraçar uma evangelização da criança. Eu preciso abraçar filhos que não são meus. Eu preciso mostrar para a nuvem de testemunhas, porque eu tenho uma nuvem de testemunhas, né, gente? Que eu estou tentando mudar. E que eu quero fazer diferente. E que eu preciso que Deus me ampare, porque agora eu quero mudar. Eu não vou provocar esse tipo de ato mais. Aí serve para a mãe, serve para o pai, porque nós estamos tratando de aborto, mas obrigada da mãe, mas serve para os dois. Quantas vezes a companheira quer ter um filho, o marido não quer de jeito nenhum? Ou não acontece? Não acontece, gente? Tá lá o espírito envolvendo a mãe e tal, e ela, meu amor, não vai de jeito nenhum.
corta ali pela raiz. Tá? Então nós também abortamos indiretamente. Beleza? Tranquilo? Mas nessa situação não tem o que fazer. Se eu tenho o meu companheiro, às vezes tenho um filho, penso em ter outro, mas não quer, e daí? Não é? Né? Eu vou pular a cerca. Sabe que eu sou uma pessoa má, né? Você acha que a depressão pós-parto seria exatamente o choque de inimigos? Ó, a depressão pós-parto, existem muitas questões, até científicas, que eles trazem pra gente, tá? Não é a minha área, não é o meu assunto, mas ela existe e tem que ser cuidada, tá? Ela existe, ela é real. Tenho 3 filhos, a gente sentiu, mas o bacana é que quando você percebe, né, que você sente assim, epa, a vibração está caindo, você tem recursos diferenciados para que você movimente na vida. Então, gente, nós sempre temos muito carinho, porque outro dia a gente escutou aí, mãe, acabou de ganhar o neném, depois de 2, 3 dias, jogou na lagoa num saco de lixo. Nós não temos o direito de julgar. É orar, só orar. Porque só a mãe sabe dizer quais foram os motivos. Nós não temos o direito de julgar. Sabe por quê? Nós não sabemos quem nós somos. Vamos dar um exemplo bacana? Mas puxa, entrega no hospital, né? Mas nós não temos, o que eu queria dizer assim, não é o que tem que ser feito, tá? Nós estamos aqui para discutir a ação da mãe. O que eu estou dizendo é que a gente não tem o direito de julgar. Como eu ia colocar, vou dar um exemplo, né? Há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um Cristo, Espírito perfeito, está lá no livro Caminho da Luz, e já estava construindo esse orbe aqui para nos habitar, para nos receber, tá? Agora vamos pensar, nós viemos de Capela, é o que dizem pra gente nos nossos livros aí, nós viemos de lá. Se há 4,5 bilhões de anos ele estava construindo isso aqui para nos receber, é sinal que nós existimos há 100 mil, 200 mil, 300 mil. Quantos planetas nós perdemos? Quem eu era há 500 mil anos atrás? Quantos eu matei? Vocês entendem? Quem sou eu para julgar alguém? O correto, eu não quero, eu não dou conta, levar para o hospital, levar para a Constituição, mas eu não tenho direito de julgar ninguém. É só orar. É só orar. Ore por essa pessoa, porque a gente não tem direito de julgar, nós não sabemos quem nós somos. No livro, no nosso lar, tem lá o casal que foi retroceder a memória lá para poder programar a reencarnação, foi permitido para eles só 300 anos. O companheiro espiritual falou com eles. Mais do que eles eram trabalhadores, gente, no nosso lar, coordenadores de tarefa. Mais do que isso aí, meus amigos, vocês não podem voltar não. Porque senão vocês vão dar conta não, vão entrar em depressão. Vocês não têm noção do que vocês fizeram. Tá, gente? Então não vamos julgar. O que a gente tem que fazer é continuar, beleza? Mas a gente voltando aqui, né? Porque eu não te respondi. E eu também não tenho uma resposta para isso, porque é complicado, né? É tentar mesmo conversar, tentar expor a vontade, entrar com a didática dessa espiritualidade, porque quando a gente trata em questões espirituais, a gente consegue um diálogo melhor, tá? Eu brinco muito que eu costumo dizer que quem decide se vai ter filho ou não é a mulher, né? Sim, eu falo muito com o pessoal, não, quem decide se vai ter, mas a gente tem que ter esse respeito mesmo, sim, pelo companheiro, né? Mas tem que tentar conversar, tem que tentar envolvê-lo, se a necessidade é muito grande. Eu não sei as mães que estão aqui, mas eu, quando eu estive para ficar grávida, ninguém tirava aquilo da minha cabeça. Quando eu queria engravidar, nossa senhora, era uma energia, eu falava que eles me perseguiam. Ficava assim, deixa eu nascer, pelo amor de Deus. Porque a vontade de ficar grávida era algo assustador. Eu só comunicava. Então eu não acredito, não tem como, ele tá aqui, eu vou mandar ele na sua cabeça. Eu
costumava, vou mandar ele pra você vai ter que aguentar. Mas nós precisamos receber o compromisso. Isso aconteceu comigo. Nem todo mundo tem um marido que eu tenho, que tem conhecimento espírita, entendeu? Então, gente, não existe regra, né? Mas a gente tem que tentar conversar, tá? É difícil. Não existe resposta para isso, não. Olha só, o caso que a gente queria trabalhar aqui com vocês é esse daí, ó, no mundo maior. Eu queria trabalhar eles porque esse é um caso tão profundo. É um aborto. Esse caso aconteceu, o aborto eles não conseguiram resolver. E eu trouxe essa primeira colocação para a gente poder entender o porquê que leva determinadas pessoas a provocar, tá? A irmã que se despediu há momentos deixou uma filha. Então vamos lá. Para quem não leu o Mundo Maior, a mãe procura uma equipe espiritual com merecimento, porque a mãe já tinha desencarnado, tá, gente? Ela deixou uma filha no plano espiritual, já tinha 8 anos que a mãe tinha desencarnado, e ela viu as intenções da filha de abortar. Então ela vai atrás de mentores espirituais e fala, vamos lá, pelo amor de Deus, vamos socorrer a nossa filha, a minha filha, porque ela está a ponto de provocar um aborto e vai complicar a reencarnação dela. Então, depois de tudo isso, os amigos espirituais vêm para a cross e vão tentar auxiliar a menina. Tranquilo? Então ele tá trazendo pra gente o perfil daquela estrutura familiar. A irmã que se despediu ao menos deixou, ele vai contar, tá, da mãe? Deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade. Não obstante pertencer ao nobilíssimo quadro social, filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal, dominou o governante, subornou criados, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos exavios da vida mundana. Olha onde é que iniciou. Eu não posso pegar só o caso do aborto e não dar atenção para isso aí. Onde começou o aborto dessa criança, dessa moça? Na conduta da mãe. O aborto dela começou na infância dela. Gente, e eu não posso ler um capítulo desse e falar, isso aqui é precioso. É o plano espiritual dando um recado pra gente que é precioso. Eu preciso olhar para minha filha e para os meus filhos e dar valores para eles diferenciados. Valores diferenciados de existência mesmo. Quantas vezes eu digo para os meus filhos, vocês são reencarnacionistas. Você é responsável pela sua reencarnação. Tem milhões querendo reencarnar, tem milhões querendo estar aqui no seu lugar. Eu preciso dizer isso para eles. Gente, eu tenho os meus filhos, já estudaram comigo Nosso Lar, Missionários da Luz. Miudinho, nem estudar e ler, não. Eu preciso pegar uma informação dessa e dizer para eles, você viu por que a mamãe é chata? Você viu por que eu ponho para lavar a louça? Por que eu ponho para organizar o quarto? Por que quando faz 15, 16 anos eu coloco para trabalhar na rua? Porque senão ele fica ansioso e acha que o mundo está ali à mercê dele. E ele não tem responsabilidade com a vida. O aborto dessa criança começou na infância. Porque a mãe não cuidou de dar responsabilidades o quê? Morais. Se ela tivesse responsabilidades morais, ela tinha provocado o aborto? E aí, gente, vale ressaltar que qualquer religião, o catolicismo faz um trabalho lindíssimo contra o aborto. Não faz? Eu tenho amigos que participam da Igreja Católica com assiduidade. Eles fazem um trabalho belíssimo com jovens e casais. Faltou naquela mãe, não foi o espiritismo, não. Foi moral. Faltou dar a ela noções de responsabilidade. Tudo é meu, tudo é dela.
Porque a mãe não fez ela pensar em momento nenhum no ser humano. Deu, gente? Então eu tenho que ter responsabilidades com os meus filhos. Eu tenho que falar com eles sobre sexo. Porque se eu não falar, quem vai falar com eles sobre sexo? A Seixinoia também faz um trabalho muito bom. Eu frequentei uma época. Tem que fazer, as religiões têm que fazer, as Eles escolas têm têm essa que fazer. noção do que acontece com as famílias, dessa problemática inclusive eles acham até que muitos filhos que possam haver com problemas posteriormente. Pois é. Alguém tem que direcionar. Então eu preciso olhar para os meus filhos e falar assim, eu tenho que conversar com eles. Se eu não conversar, um colega mal instruído vai conversar. A internet vai conversar com eles. Porque eles vão querer saber alguma coisa. Não vão, gente? Eu preciso conversar com os meus filhos. Chegou a determinada hora, eu tenho que olhar para eles e vem cá. Você já está se envolvendo? Estou namorando. Você tem responsabilidade para namorar? Que isso, mãe? Ele vai falar. Eles querem conversar com a gente sobre isso, gente? Os nossos pais conversaram conosco sobre isso? Não. Nós temos que conversar. Oi? Tem que conversar. O meu de 20 anos, quando ele tinha 16 anos, eu fui conversar com ele. Ele ficou dentro do banheiro trancado. Eu aproveitei que era um domingo. Eu sabia que isso aconteceu. Eu falei, mas Deus, nós precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre relacionamentos, intimidade. Ele falou, não, você não vai fazer isso comigo. Ele ficou bem bem. Aí ele entrou no banheiro, ficou lá, gente. Eu sentei e falei com ele assim, hoje eu tenho o dia inteiro. Esperei a vergonha passar. Começamos a conversar. Os 5 primeiros minutos é constrangedor, mas depois fica natural. Falei tudo pra ele. Tudo que eu podia, que eu achava, e principalmente da responsabilidade que ele tem que ter com o outro que ele está querendo namorar. Falei com ele, todas as vezes que você estiver do lado de alguém, por favor, imagine que é a sua irmã. Você gostaria que qualquer rapaz iludisse a sua irmã? Não, você imagina isso. Porque a outra que você vai namorar é minha filha. Não sei de onde que não vem, mas ela é minha filha. Entrou dentro de casa, é minha filha. E eu preciso falar. Nós precisamos conversar, tá, gente? Para que não aconteça os desesperos atrás de alternativas que vão estragar a relação deles. Tá? Depois de alguns meses que ele estava namorando, meses não, 2 semanas que ele estava namorando, na hora que ele entrou dentro de casa com ela, eu falei com ela assim, vem cá você. Ele falou, não, você não vai fazer isso não. Eu falei, mãe, você não pode fazer isso. Eu vou, e deu certo. Foi ótimo. Porque a primeira pergunta que eu fiz pra ela, sua mãe já conversou com você sobre sexo? Fulano, e, né, vocês hoje um dia pensam, um dia vai acontecer, né? Não tem jeito, os hormônios vão pular pra fora. Qual é o nível de responsabilidade de vocês? Ficamos umas 2 horas conversando. Foi linda a conversa. Linda, linda mesmo. Eles estão juntos há uns 4 anos já. Mas foi a coisa mais linda, porque quando terminamos a conversa, ela estava chorando. Porque na conversa, nós falamos com eles das responsabilidades. Eu falei assim, olha, eu vou te dizer mais, falei com ela. Agora eu vou falar pra você. Depois de tudo que a gente conversou, de todas as responsabilidades que vocês têm que ter, vamos supor que na semana que vem você me apareça aqui grávida. Eu vou te receber, você e o seu filho. Não faça besteira. Aí nessa hora ela me abraçou, choramos juntas. E até hoje ela me chama de mãe sogra. Muito bonitinha, mãe sogra.
mas porque a gente precisa apertar esses laços da responsabilidade. Até hoje a mãe dela não conseguiu conversar com ela sobre o relacionamento. E todas as dúvidas que ela tem, todas as dificuldades que ela tem, é verdade mesmo. Tá, gente? Não dói não, viu? A gente precisa conversar, tranquilo? Para não acontecer coisas piores, tá? Desprotegida, assim, pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Tá? A menina, ok? Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza e tendo contra suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto. Para piorar ainda mais, era linda. Provavelmente uma moça muito bonita, tá? Aí cai no mundo e todo mundo, né, se envolve com facilidade, ok? A pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves, tá? Desde muito desencarnada ao que se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Já tinha um companheiro lá, um obsessor, ok? Foi assim que, abusando da liberdade e ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Engravidou sem estar, né, casado, ok? Reconhecendo-se agora nessa situação, aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta com desespero por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca aproveitar do erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor, com a supervisão dos nossos maiores. Então, o que acontece? O companheiro era perseguidor. Mas ele viu a possibilidade da maternidade por dois motivos. Um, para que ele pudesse recuperar a rivalidade que eles tinham. E, na maioria das vezes, acontece muito de uma gravidez vir para fazer o quê com a mãe? Onde é que a mãe estava indo, gente? Para frear a mãe. Para frear a mãe. Tá? É muito comum isso acontecer. Muito comum isso acontecer. Nós trabalhamos com muitos jovens na nossa empresa e há uns 3 anos atrás nós tínhamos uma menina que a irmã dela falou: pelo amor de Deus, dá um emprego para fulano precisando vir trabalhar, nós procuramos. Ah, não quero trabalhar não sei o que. Vivia na rua. Passou-se alguns meses, a companheira engravidou. Todo mundo começou a falar mal. E eu falei: providência divina. Quando ficamos sabendo da gravidez dela, eu fui atrás dela, vizinha da nossa empresa. Bati na porta, nos 9h30 da manhã, estava dormindo. Eu estou dormindo, não, espera. Eu tô com tempo. Hoje eu vim para isso. Sentei e guardei. Está grávida. Quero te propor uma coisa. Você, né, vai dar sequência? Ah, eu não sei o que eu vou fazer, pronto. Única coisa que eu vou te pedir é que não aborte essa criança. Porque quando ela nascer, você pode me dar ela para mim, porque eu vou levar ela para minha casa. Você faz isso por mim? Eu faço. Quero ela para mim. Ah, então eu vou ficar mais aliviada e vou ter o neném. Temos assistência, conversamos muito, né? Levamos no posto e tal. O menino nasceu, gente. Ela me deu ele? Não. Ela nem, até hoje, ela nunca tocou no assunto. Ele nasceu e ela se apaixonou por aquela criança. Ela se apaixonou. Hoje trabalha conosco, pediu emprego. Tudo que ela faz é por conta dele. Não é uma reencarnação que deu certo? Ela estava indo numa rota extremamente complicada. Todos os dias na noite. Todos os dias. De repente vem um espírito, um amigo, para tentar. Esse era inimigo, mas para tentar, não sei se é amigo ou inimigo, a gente não sabe. Para tentar redirecionar. Redirecionou a nossa companheira? Sim. Redirecionou. Perfeitamente. Tem lá suas dificuldades, né? Situações complicadas. Todo
todo dia, 6h30 da manhã, ela passa por ele no colo, deixa ele na escola, volta, 4h30, gente, tô indo buscar o jogo. Não é lindo isso, gente? É uma reprogramação que foi feita e que deu certo. Tá? Então, quando a gente olha, fulano, por que veio, por que engravidou, tudo está sob a orientação, supervisão dos nossos maiores, ok? Vamos pular para a gente conseguir fechar esse capítulo. Buscando sintonizar-me com a enfermeira, ouvir-lhes as afirmativas cruéis no campo do pensamento. Então, eles falaram, cara, tem um monte de coisa ali, eu peguei as partes mais importantes. Nessa hora, o André Luiz vai narrar pra gente o que eles estão pensando. Odeio este filho intruso que não pedia a vida. Expulsá-lo-ei. A mente do filhinho, em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava chorosa. Poupa-me. Eles estão conversando mentalmente e André Luiz percebendo a conversa, tá? Poupa-me, quero acordar no trabalho. Quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me, resgatarei minha dívida, pagar-te-ei com amor, não me expulses, tem caridade. Gente, não é? Olha só, ele conversando com ela, porque ela dizia para ele mentalmente, eu não quero você aqui. E ele clamava. Aí ela diz, nunca amaldiçoado sejas, dizia a desesperada mentalmente. Tá? Prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenena-me a vida, perturba-me a estrada, detesto-te, morrerás. E ele percebendo isso tudo, tá? Olha que situação delicada. Aí, nesse instante, o que eles fazem? Ela passa... Vocês leram o capítulo, vocês vão ver. Ela já está no consultório lá da enfermeira que vai provocar. Antes disso, eles encaminham ela para um médico que ela achava que ele ia fazer o aborto. Aí esse médico conversa com ela, não faz isso. O plano espiritual o tempo inteiro, gente, estava agindo. Não bastando, aí ela encontra com essa enfermeira. Quando ela chega no consultório dessa enfermeira, ela está tão desesperada e a enfermeira, ela vira para a enfermeira e pede para a enfermeira fazer o procedimento. Ela fala, por que você não se acalma um pouco? Olha só, porque ela está sendo induzida pelo mentor espiritual. Aqui vai fazer o aborto, tá? Nessa hora, é como se ela desse um tranquilizante para ela e ela adormece. Aí ela tem um diálogo com a mãe, que já tinha desencarnado. Olha o que acontece. Socorre-te na consciência, a mãe dela fala para ela. Antes de tudo, não abandones a coragem e a fé. A maternidade iluminada pelo amor e pelo sacrifício é feliz em qualquer parte. Ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora, defrontarás com a tormenta de lágrimas, o temporal da incompreensão e da intolerância desgastará o teu rosto. Contudo, a bonança voltará. O caminho é empedrado e árido, os espinhos dilaceram. Mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso indicando-te o futuro. É a conversa que a mãe tem com ela no plano espiritual, tá? Vou passar para a gente fechar isso aqui, senão o tempo vai acabar. Não te detenhas em primazias de forma física, porque ela também comenta em determinado momento que ela não queria perder a formosura. Tá? Uma das frases que ela fala. Nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne em trânsito para o pó. Não persista no véu da mentira. Humilha-te na renúncia construtiva, toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. Que falta te fará o manto das fantasias, se 2 pequeninos braços de veludo te incijam, carinhosos e fiéis, conduzindo-te à renovação para a vida superior? Olha que lindo, ela diz para ela. Mas olha só o que ela fala para Marta. Que é triste, né? Como não me disseste isso antes? Olha a responsabilidade materna, tá, gente? Os filhos podem não nos entender, mas eu preciso dar um recado para eles, tá? Eles podem não entender por que eu estou trazendo eles para a evangelização, mas até determinada idade eu tenho que colocar eles no carro e trazer.
Eu preciso ter um compromisso com os meus filhos, porque eles não têm. Mas um dia, quando se depararem consciência com consciência, você pelo menos vai poder olhar para eles e dizer: eu tentei. Você não quis, mas eu tentei. A não ser que a gente queira estudar isso. Tá? Aí já é responsabilidade de quem? Do filho. Ou da filha. Mas eu tentei. Ok, gente? Tá? Então ela fala para ela. Na terra sempre satisfazia os meus desejos. Nunca me permitisse o trabalho. Favoreceste-me o ódio. Fizeste-me crer em posições mais elevadas que a das outras criaturas. Não tem mãe que faz isso, gente? Acha que o filho é melhor do que qualquer outro filho? Não acontece isso demais? Esse é o troco que a gente tem, tá? Incutiste-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparastes, enfim. Estou sozinha com o problema atribulativo. Não tenho agora coragem de humilhar-me. Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me deste. E enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior do que morrer. Não desisto nem mesmo à tua voz, que a despeito de tudo ainda amo. É-me impossível voltar atrás. Quando nós éramos mais novas, a minha mãe vendia verdura na rua. Então o que ela fazia? Ela montava as banquinhas de verdura. Nós ficávamos nas esquinas de padaria, de açougue. Então somos 6, eram 2 em cada esquina. Então ela colocava o mais velho com o mais novo e a gente ficava nas esquinas das padarias vendendo verdura. Comprava de madrugada no Ceasa e ia. E numa certa idade, eu fui trabalhar na porta do meu colégio onde eu estudava. Gente, primeiro dia, eu falava com a mãe, em qualquer lugar de menos aqui, eu vou ver os meus colegas, o que eles vão pensar de mim? Olha a imaturidade do jovem. E ela falava para mim assim: isso vai passar. Nós precisamos nos orientar. E tivemos que enfrentar. E foi tão bonito o enfrentamento que no primeiro dia, com toda a vergonha, nós fizemos mais amigos ainda. Com o passar dos meses, os colegas nos ajudavam a armar a banquinha e a desarmar a banquinha. Todos eles amparavam. Mas precisou de alguém, de um espírito mais elevado do que Adriano e dizer para mim: enfrenta. Se naquela hora ela fala para mim: não, vem cá. Então tem hora, gente, que é necessário nós passarmos por experiências difíceis para ter preparo para suportar as provas que nós vamos ter. Tranquilo? Deu? Vamos encerrar. Eu não vou chegar onde eu queria. Aí, ela volta do corpo, tá? Ela volta do corpo, não aceita a sugestão da mãe. E ela vira para a enfermeira e fala para a enfermeira assim: eu tive um pesadelo. Sonhei que a minha mãe voltou de onde ela estava e veio me dar um conselho. E a enfermeira fala com ela assim: quem sabe era sua mãe? Não vamos promover isso. E ela fala: faça agora. Ela bate o pé. Penosamente surpreendido, prosseguiu o exame da situação, verificando com a espada. Aí ela começa a fazer o processo, tá? Aí é onde a gente começa a ver o que vai acontecer. Verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço da extração. Ele era uma criança indefesa pedindo à mãe desesperadamente para vir à baia.
No momento em que ele sente que ele está sendo agredido, ele começa a reagir. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno, tá? Eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Olha o que deve ter acontecido, né, gente? O que eles devem ter visto no plano espiritual. Não posso mais, não suporto a intervenção agora. É onde ela fala. Tive um pesadelo horrível aí, eu já falei isso pra vocês. É onde ela fala, então prefiro o suicídio final. Aí ela fala assim. Aí André Luiz vai falar, não estaríamos ali perante duas feras terrivelmente algemadas uma a outra? O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno. Premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal, provocou ele mesmo o processo hemorrágico, violentando a mãe. Então, quando ele vê que não tem jeito, ele também quer agredir a mãe. Vingar-me-ei, ele fala com ela que ela não ia deixar ele nascer, ele vira, como a gente comentou, ele vira o obsessor dela, tá? Ele vai tratar tudo que ele vai fazer com ela. Trouxeste à tona de minha razão, o lodo da perversidade, que ele não ia dentro de mim. É como se ela despertasse toda a raiva, todo o ódio, toda a inimizade naquele momento em que ela o retira do útero, tá? E aí tem aquela cena horrível e o André Luiz vai falar, né? Exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas. Como ficarão, permanecerão entrelaçadas assim por quanto tempo? Aí ele vai encerrar o mentor espiritual e a gente também vai, né? Agora nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Quando que eles vão retomar a vida de novo, a consciência, quem vai perdoar quem, nós não sabemos. Mas que é triste, né, gente? Com todo amparo, toda sugestão materna, tudo ali, tentando fazer com que... Agora imagina o número que nós trouxemos no início. Não é pesado? Imagina a luta do plano espiritual. Para tentar... Por isso é que a gente vê as mudanças, né, de programação acontecendo assim, ó, direto e indiretamente. Então vamos estar atentos, vamos pegar o tema como aviso pra gente, como um lembrete pra gente que a gente tem que estar atento no trabalho, no serviço, no nosso lar, na casa espírita, amparar as pessoas que estão passando por determinados processos. Eu não conheço ninguém que deu continuidade a uma gravidez e se arrependeu. Ninguém. Quem é mãe sabe que nós estamos falando. O filho é a coisa mais fantástica que tem na vida. A gente pode ser inimigo, passado, ano, pode ser quem for. A possibilidade de ser mãe, a possibilidade de acertar é fantástica. Vamos ter esse tipo de consciência. Beleza? Desculpa o tempo que passou ali, mas eu vou agradecer a vocês pela paciência, o carinho de vocês. A Rosa pelo tema, né? Que nos faz refletir, nos faz pensar ainda mais nas nossas vidas e tentar mentalizar aí para que essa turma que está aí pensando em abortar, depois que voltem dos carnavais, das loucuras que cometem, né, possam ter um pouquinho mais de consciência e aproveitar as sugestões que a divindade oferece para a gente para nos reencaminhar. Ok? Obrigada, viu?